Eu não sei quantos de vocês são espíritas desde o Brasil, ou aqueles que conheceram o espiritismo aqui, ou conheceram aqui nessa casa, ou conheceram em outra casa espírita. Mas tem um assunto no movimento espírita, em geral, aqui no Brasil, chamado magnetismo, que é muito polêmico. Se vocês não sabem que tipo de polêmica que tem. Ele tem o tipo de polêmica porque tem certas casas espíritas que trabalham com magnetismo, que aceitam o magnetismo, e tem o trabalho, tem algumas casas que não aceitam o magnetismo e não trabalham com o magnetismo. Então, a nossa casa é uma das casas, principalmente aqui na Flórida, que só tem nós e Orlando mesmo, que trabalha realmente com o magnetismo. Outras casas não trabalham com o magnetismo, trabalham com o passe somente, que é uma diferença. Existe uma diferença entre passe e magnetismo. O passe é uma das técnicas do magnetismo. Dentro das técnicas tem posição de mão, tem longitudinais, transversais, enfim, a gente vai mostrar um pouquinho isso aqui. Então, cada casa espírita trabalha de uma forma diferente. E o que muita gente não entende, fala assim, não, mas eu tomei o passe lá. O passe não necessariamente significa o magnetismo. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso e ver os seus benefícios sobre a ciência do magnetismo, que foi uma ciência estabelecida por Mesmer, e os seus benefícios, mas antes disso, a gente teria que mostrar a lógica, tá? Do magnetismo. Então, nós vamos voltar, vamos trazer uma seguinte concepção. Isso aqui é uma concepção da ciência chinesa, tá? As concepções ocidentais e chinesas acerca da origem da doença são muito diferentes, sendo a harmonia o objetivo fundamental do misticismo, da filosofia, da cultura e da medicina tradicional chinesa. A harmonia é essa que deve estar dentro do indivíduo, entre o indivíduo e a natureza e entre o indivíduo e a sociedade. Então, segundo a medicina chinesa, a origem da doença, ela está em uma desarmonia. Uma desarmonia aonde, segundo a medicina chinesa? Entre o indivíduo, dentro do indivíduo, tá? Entre o indivíduo e a natureza, ou entre o indivíduo e a sociedade. Então, essas são, segundo a concepção a ciência chinesa, essas são as causas da doença. Então, quando você vai tratar uma acupuntura, por exemplo, que a acupuntura é uma parte, não é a ciência chinesa, não se resume apenas à acupuntura é apenas uma das técnicas da ciência chinesa. Então, quando você vai consultar com um acupunturista, a primeira coisa que ele vai buscar no seu organismo é a desarmonia. Aonde está essa desarmonia energética, que está os pontos, que está causando aquela doença. E muitas vezes é até interessantíssimo, porque você vai tratar da acupuntura nas suas costas, é colocado uma agulha no seu pé, às vezes no seu pescoço, às vezes no seu baço, às vezes no seu fígado, uma coisa que supostamente não tem nada a ver com aquilo que você acha que ele iria tratar. Por quê? Porque eles estão buscando o quê? Uma harmonia, uma desarmonia que aconteceu. Aí você pergunta, Ionara, como eu consegui essa desarmonia? A primeira desarmonia dentro do indivíduo é a filosofia de que nós, quando nós fomos criados, quando nós nascemos,
nós fomos criados com harmonia, em harmonia, vamos dizer assim. Mesma coisa a natureza. A natureza, ela foi criada perfeita e em harmonia. Mas o homem pode causar a desarmonia na natureza. Nós vemos, por exemplo, os casos dos tsunamis, que muitas vezes foram comprovados que foram o quê? Escavações ilegais que foram feitas no oceano e que acabaram causando o tsunami. Nós temos, por exemplo, essa colocação aí de que o mundo está esquentando, né? Do global warming. Quem está causando isso se não for nós mesmos? Foi nos dado uma coisa linda, maravilhosa, um planeta em completa harmonia. E nós temos o poder, e nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, causar a desarmonia. Nós vamos ver, por exemplo, um exemplo que foi o rio Tietê, né, em São Paulo. O rio Tietê um dia esteve em plena harmonia, mas os homens colocando toda aquela poluição virou praticamente, há uns anos atrás, quase que um esgoto. Tamanha desarmonia que o homem causou aquele rio. Então, assim o nosso corpo humano também. Nós nascemos com um corpo humano, foi nos entregue um corpo humano na criação, um corpo humano em harmonia. E nós o desarmonizamos com o passar da nossa vida. E como é que a gente faz isso? Como a desarmonia está dentro do indivíduo? Porque o bem-estar de uma pessoa, ele vai depender do que ele come, ele vai depender do meio ambiente que ele vive. Por exemplo, as 4 estações influenciam. Você pode pegar uma gripe porque você mudou a estação, veio um vento, veio isso, veio aquilo. Você pode causar uma desarmonia por aquilo que você come, a partir do momento que você come muito açúcar, muito carboidrato, e outras coisas. Mas você pode causar uma desarmonia também por aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Então, olha aqui, para a harmonia, para que a gente crie uma harmonia dentro de nós, para que a gente possa manter essa harmonia, nós vamos precisar olhar os fatos externos, mas nós vamos precisar olhar os fatos internos também. Nós vimos, por exemplo, pessoas que são completamente neuróticas, vamos colocar assim, com o que come, principalmente, eu não como isso, não como aquilo, não faço isso, não como isso, mas tem mágoa no coração. Ou está constantemente irritado. Então, aí você fala assim, nossa, quem é que nunca conheceu uma pessoa assim? Conheci uma pessoa que ela não se alimentava só de coisa orgânica, não colocava isso, não colocava aquilo, acabou ficando doente, aí está com a doença. Por quê? Porque não é só um aspecto na nossa saúde. Nós temos várias coisas. E para a gente conservar essa harmonia da natureza, nós vamos ter que trabalhar em todos os aspectos da vida. Por exemplo, a ciência chinesa, só por curiosidade para vocês verem, a ciência chinesa, ela traz 5 emoções direcionadas a 5 principais órgãos. E a ciência chinesa tem 1000 anos. Então você vê, por exemplo, a tristeza conectada com os pulmões. Você vê o medo conectado com o baço. Então você vê muitas coisas, muitas emoções que nós carregamos, como a preocupação, como o medo, como até mesmo a alegria, como a tristeza, estreitamente conectada com nossos órgãos. Então, para você manter a harmonia, nós vamos ter que começar a pensar um pouquinho mais nos sentimentos, um pouquinho mais nos nossos pensamentos também, que é a questão da ciência chinesa. Então, hoje em dia nós estamos numa questão assim, alternativo contra convencional, né? Então, nós temos hoje qualquer doença que a pessoa tenha, você pode procurar o método convencional, que é o método da nossa medicina,
ou você pode buscar um método alternativo. Esse método alternativo é hoje considerado a ciência alternativa. Aí nós temos várias coisas, como o reiki, como a cromoterapia, como a acupuntura, como a própria massagem, como o magnetismo, aqui que são ciências alternativas. Qual é a diferença dessas duas ciências? Bom, o pensamento chinês vê a doença como uma desarmonia. A gente vê como um estado de desequilíbrio na interação entre o corpo e o meio ambiente. De modo que a medicina tradicional chinesa tem como objetivo a percepção precisa dos padrões de desarmonia, assim como a classificação e o tratamento, a fim de restaurar a harmonia em todos os sentidos para o indivíduo. Então, quando você vai buscar uma terapia alternativa, esse aqui é o conceito. Quando você vai buscar a medicina ocidental tende a ver a doença em termos de bioquímica e da microbiologia, e não em termos da harmonia do indivíduo. Ela geralmente procura identificar uma única causa, de corrente linear de causa e efeito, e trata esta única causa, ao invés de tratar o paciente como um todo. Isso é verdade, né? Você vai no médico e diz, eu estou com gastrite, toma aqui o remédio específico para a gastrite. Mas o que está causando essa gastrite? Não sei, está aqui o seu remédio para a sua gastrite. Aí você toma o remédio que está a gastrite, aí o remédio que era para gastrite deu um efeito colateral, te deu uma dor de cabeça. Aí você vai, volta lá e fala assim, agora eu estou com dor de cabeça. Então toma esse aqui que vai ser para dor de cabeça. Aí você vai e toma dor de cabeça. Aí você toma dor de cabeça e de repente aquele remédio que foi para dor de cabeça afetou o seu fígado. Aí você volta e fala, agora você toma esse aqui, que esse aqui é para o seu fígado. E assim vai. Aí indo, daqui a pouco as pessoas estão tomando 8 a 10 comprimidos diários. Mas por quê? É porque a visão da nossa medicina, ela vai tratar uma única causa. E ela não vê o paciente como um todo, como a outra ciência alternativa vê. Vê a pessoa como um todo. Essa é a diferença. Aí você diz, Ionário, o que eu devo tratar? Essa ou essa? Eu não sei, cada um tem a sua opção. Muitas vezes o tratamento convencional funciona mais, outras vezes o alternativo é uma opção melhor. Os Estados Unidos, por exemplo, estão investindo muito alto na ciência alternativa, inclusive dando dinheiro para pesquisas na ciência alternativa, porque muita gente tem conseguido alívio, dependendo do tipo da doença, ela não consegue tratar aqui, ela consegue respostas aqui. Então, ainda há isso. Eu acredito que o ideal seria quando nós conseguíssemos juntar, né? Que vai demorar ainda um pouquinho mais de tempo. Se você for no médico e dizer que você está fazendo, porque eu estou fazendo tratamento do magnetismo, não faz, é bobagem. Ainda existe uma separação muito grande entre o convencional e o alternativo. E às vezes o alternativo tem preconceito contra o convencional também. E o médico alternativo diz, não tome esse remédio, não faça isso. Existe ainda uma certa guerra, vamos colocar assim, para ver quem é que está certo e quem é que realmente consegue curar. Então eu trouxe isso aqui para a gente ver que é o seguinte, nós temos aqui a figura de Allan Kardec e nós temos aqui a figura de Mesmer. Porque Mesmer foi quem instituiu, eu não vou dizer que ele descobriu o magnetismo, porque o magnetismo existe desde a época dos egípcios, antes do Cristo. Eu me lembro, foi até você, né, Valéria, que me mostrou um livro uma vez, do Brian Weiss, né? E que ele estava fazendo uma regressão de memória numa pessoa,
e a pessoa, um dos livros dele, a pessoa volta na época do egípcio e ele era um magnetizador, ele era um curandeiro, né? Vamos colocar assim. E as pessoas falam, aí o Brian Weiss perguntou, mas você curava como? Ele falou, eu curo com as minhas mãos. E eu estou muito nervosa, porque eu tenho que ressuscitar o filho do faraó, que parecia que estava... E se eu não conseguir, eu morro. Então, para vocês verem como a ciência do magnetismo existe há muitos anos atrás. Tanto é que Mesmer leva o crédito, primeiro que ele era um médico, mas a primeira cura, a primeira coisa que ele viu foi através de um médico, que ele usava um imã e ia colocando assim perto das pessoas, no corpo da pessoa, e ele conseguia curar as pessoas. Mesmer é muito curioso, então quis saber como que aquilo era possível, e ele descobriu que não precisava do imã, e sim a mão. Então Mesmer disse que ele descobriu que a desarmonia do corpo é causada por um desequilíbrio energético. A mesma coisa que a ciência chinesa dizia há muito tempo atrás. E que o homem pode interferir para ajudar a outra pessoa. Então, um homem pode ajudar o outro nas questões do desequilíbrio energético que acontece com cada um de nós. Aí nós vamos entrar na questão do Allan Kardec. Por que nós usamos o magnetismo na casa espírita? Porque Kardec, ele foi um magnetizador por 35 anos, antes dele conhecer o espiritismo. Antes dele conhecer, não, antes dele desenvolver, codificar a doutrina espírita, ele era um magnetizador e era da escola de Mesmer. Porque Mesmer, você está falando aqui do nascimento dele, Mesmer 1775, mas Mesmer deixou algumas pessoas, alguns discípulos, e Kardec estudou e trabalhou no magnetismo debaixo de um dos seus discípulos, de Mesmer. Então ele era profundo conhecedor do magnetismo. E ele disse em várias passagens que o espiritismo, em uma das passagens ele coloca que se o espiritismo fora do magnetismo poderia ser se comparado a uma ciência que se abstivesse de falar da luz. Então Kardec que fez essa junção do magnetismo com o espiritismo, e ele trouxe a prática do magnetismo para o espiritismo, e ele chamava as duas de ciências irmãs. O que Mesmer descobriu? Mesmer descobriu que existe uma diferença entre você fazer uma imposição de mãos de perto, tem um efeito, de longe tem outro. Se você fazer devagar, tem um efeito. Se você fazer depressa, tem outro efeito. E serve para coisas diferentes. E se você fazer, tem que ser sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, quem estabeleceu essas regras foi ele, foi Mesmer. E aí, qual o problema? Porque eu trouxe para vocês a problemática. Quando algumas casas dizem, mas você não precisa movimentar, quando ele diz você não precisa movimentar, você está indo de contra o que Mesmer ensinou. Porque esses foram conceitos estabilizados por ele e que faz sentido. Você não precisa movimentar, você precisa. Porque na hora que você achar um chakra congestionado, se você não movimentar, você vai congestionar ele mais ainda. Então, quando nós estamos falando da ciência alternativa,
a gente quer simplificar demais a coisa. E não é. A ciência alternativa, o ser humano energético, ele é tão ou mais complicado do que o ser humano material. O sistema energético dele não é tão simples assim como a gente acha que vai querer ser, não. Então, nós descobrimos uma desarmonia. A pessoa está com desarmonia. Você usa o quê? A acupuntura, depende do ponto. Você vai usar uma massagem, você vai usar um reiki, você vai usar isso, você vai usar aquilo. Tem várias alternativas. Mas a primeira coisa que você vai identificar é o seguinte: ok, eu achei um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, numa linguagem bem popular, tá, gente? Isso aqui é uma falta de energia, um excesso de energia, um bloqueio energético. Só para começar. O beabá. Só para começar. Só para a gente começar. Então, eu tenho que identificar, há uma desarmonia. Naquele lugar? Naquele lugar. Tudo bem. Como eu vou... Primeiro eu tenho que saber que tipo de desarmonia que está acontecendo. Então, não adianta eu querer simplificar e eu achar que eu vou só fazer uma imposição de mãos para todos os casos. Porque se eu fazer uma imposição de mãos e o problema for um bloqueio, vamos supor que seu chakra está congestionado. Principalmente o esplênico, que é o chakra que mais congestiona no momento de uma depressão. Aí eu vou chegar e vou fazer o quê? Peraí, senta aqui na minha cadeira, porque você está com desequilíbrio aqui, deixa eu só impor as minhas mãos. Se um chakra está bloqueado, se ele está congestionado, vamos colocar que ele esteja congestionado. Se você colocar mais energia ali, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais congestionado ainda. Imagine uma pia que está ali entupida, cheia de água, cheia de comidinha ali. Aí você vai e liga a água. O que vai acontecer? Ela vai ficar cada vez mais entupida. Aí você diz assim, mas Jesus, né? Jesus, ele só usou a imposição de mão. Quem falou isso? Jesus não usou só a imposição de mão, não. Se você ler nas passagens dele, você vai ver que tem hora que ele impunha, tem hora que ele dava ordens verbais. E isso também é um tipo de magnetismo através da fala. E teve uma hora, tinha vez que Jesus soprava, tinha vez que Jesus cuspia. Lembra da passagem do cego? Jesus botou a mão, você está vendo? Só vulto. Ele pegou a lama, cuspiu na lama e botou no olho. E a pessoa, agora eu vejo. Então, fazer um passe só de imposição de mãos é um passe que vai resolver o problema? Vai, se você estiver precisando daquilo, se você der a sorte de que é isso que você está precisando, vai resolver seu problema. Não tem problema nenhum. Se é energia, se é falta de energia que você está precisando, a pessoa vem e colocou ali a energia, tudo bem. Agora, se você estiver em outro quadro, não vai resolver sua situação. Não vai resolver. Algumas vezes piora. E algumas vezes piora. Então, por isso que não adianta, como eu falando, não adianta a gente querer simplificar uma coisa que não é simples. O ser energético, olha o que a gente deve levar em consideração para aplicar um passe. Nós vemos o centro de forças, aqui só tem os 7 principais do principais, não vou nem mostrar as costas, não vou nem mostrar absolutamente nada para a gente não se aprofundar muito, que nem dá tempo. Mas aqui, ó, como que eu vou identificar? Tem uma coisa que nós estudamos para fazer, que os magnetizadores estudam para fazer, que é chamado tato magnético, tá? O tato magnético, ninguém nasce sabendo, mas é um exercício
que o magnetizador conhece, que ele, depois de entrar em relação magnética, o passe não é nada simples, gente, não é nada simples. Primeiro você tem que entrar em relação magnética com o seu paciente, você tem que entrar, achar um ponto, que esse ponto é o mesmo, é uma energia que você vai ter uma facilidade de troca de energia com aquela pessoa, e você vai passando a mão devagarzinho sobre os chakras para tentar descobrir qual é o chakra que está em desarmonia. Aí você às vezes escuta, às vezes acha qual é a diferença. Às vezes está tudo frio, 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 na hora que você passa no cardíaco, sua mão esquenta. Ou às vezes ela é atraída para ali, ou então está tudo gelado, naquela parte está bem, bem quente, é uma diferença de temperatura. Tem gente que a mão treme, tem gente que... Tem vários sintomas que você aos poucos vai aprendendo a diagnosticar, vai aprendendo a trabalhar isso, que é exatamente o que Mesmer disse, da nossa capacidade de poder interferir na harmonia do outro e causar e ajudar aquela pessoa na sua desarmonia. Então isso aqui é um treino, eu conheço magnetizadores, por exemplo, que... Eu vou contar para você, só para você ver o que é possível. Eu tinha uma amiga que ela não tem um dos ovários. E ela pediu ao Jacó, até o Jacó de Mello, falou: Yanara, pede o Jacó, eu não estou muito bem. Pede o Jacó para aplicar um passe em mim. Aí ele pegou, aplicou o passe nela, ela fez o tato e tudo. Aí quando terminou, ele falou assim... comigo, ela não tem um ovário, né? Quer dizer, através do tato, ele viu que ela não tinha um órgão, um ovário. Se vocês forem nos encontros de magnetizadores e ver, por exemplo, o João, que é um magnetizador de Natal, narrar o que ele vê pelo tato, vocês ficam de boca aberta. Aí você vai conversar com ele, um homem simples, e ele vai dizer para vocês que no princípio ele também não sentiu nada. É um desenvolvimento que aos poucos você vê. Aí você acha o chakra. Vamos supor que seja o cardíaco. Aí o segundo passo. Eu fico toda feliz que eu já identifiquei que é o cardíaco. Esse é o primeiro passo. Mas e depois? Ele está carente? Ou ele está congestionado? Porque isso vai definir a técnica que eu vou usar para buscar a harmonia do chakra. Então, é muito complicado. Aí você vai e fala assim, mas eu tomei o passe lá, não resolveu nada. Porque o passe é uma coisa que muitas casas espíritas estão querendo simplificar, quando ele é uma das coisas mais complicadas que eu já vi na minha vida. Para você. Primeiro você tem que levar isso aqui em consideração. É o beabá do beabá. Depois você tem que levar em consideração se está bloqueado e se não está. Depois você tem que levar em consideração isso aqui, os meridianos. E se houver um bloqueio aqui, ó? Se houver um bloqueio aqui, ele pode te afetar aqui, ó. Não? Aí você começa a fazer assim, você começa aí, você vai fazer o tato, você vai fazer o tato. Aí você vai falar assim, gente, mas não tem nada a ver, peraí, a pessoa tá com uma dor aqui. Na hora que eu fiz o tato nela, é aqui que eu senti, ou é aqui. Aí você tem que o quê? Você tem que estudar. Porque você tem que vai descobrir essa conexão aqui. Porque se você não tratar aqui, não melhora lá. Aí você vai tratar com que técnica? Depende, às vezes eu vou precisar fazer rápido, às vezes eu vou precisar fazer devagar, às vezes eu vou precisar fazer devagar para depois fazer rápido, às vezes eu vou precisar fazer rápido e depois fazer devagar. Depende. Cada caso é um caso.
Aí depois que você levou isso em consideração, aí depois você tem que levar outra coisa em consideração, que são os nadis. As conexões entre os chakras. Às vezes seu problema não está aqui, o seu problema é uma conexão desse aqui com esse. E aí, como é que você vai resolver? Eu estou dizendo o seguinte, olha o tanto de estudo que isso requer. O tanto de dedicação que isso requer. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Você tem que levar tudo em consideração. Absolutamente, assim como a ciência vai te olhar perante a anatomia, a fisiologia, e vai ver as complicações dos órgãos, além disso, muitas vezes, o magnetizador tem que pegar uma doença, ele tem que ir lá no livro de anatomia, ou então perguntar ao Dr. Google. Que doença é essa? Muitos dos meus magnetizadores, e eu também, muitas vezes a gente fica no YouTube vendo vídeo de autópsia, porque tem que conhecer o corpo humano, tem que abrir, tem que ver. Se você quer realmente ajudar, não adianta você querer simplificar, porque não dá certo. Aí vai a pessoa dizer para você assim, não dá certo. É igual a acupunturista. Tem acupunturista e tem acupunturista. Às vezes você vai num acupunturista maravilhoso. É igual médico. Aí você vai em outro que o cara não resolve nenhuma dor de cabeça sua. Aí vai depender por quê? Depende de quando você pegou o seu... Hoje em dia no estado da Flórida, por exemplo, para você ser uma acupunturista, você tem que estudar 4 anos de faculdade. Você tem que fazer toda a lógica da ciência chinesa e daí por quê? Aí vem o diagnóstico através do pulso, né? Você segura o pulso para ver onde é que estava errado. Agora tem acupunturista que só fez um curso técnico de 6 meses. E antigamente isso era aceito aqui na Flórida. Eu fui e não resolveu. Mas tem que aprofundar. O próprio acupunturista, ele tem que aprofundar, porque não existe todas as respostas ainda para tudo, tá? Então, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente que trabalha com a ciência alternativa, quando a gente vê um nosso paciente, a gente vê ele assim, complexo sistema energético. Enquanto nós, que trabalhamos com a ciência alternativa, não aprender a ir desenvolvendo, a ir estudando, a ir pesquisando, onde é que está a desarmonia de cada doença, nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos. Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que desenvolver técnicas, tem que desenvolver maneiras de fazer as coisas. Para poder crescer e realmente ver. Aí tem gente, olha isso aqui, essa gravura eu trouxe, mas olha aqui em Modern Análise tem os pontos, tem os chakras, tem várias coisas. Para a gente levar em consideração, né? E achar que é só impor mãos. Enquanto a gente achar que é só impor mãos, a gente não vai crescer. A gente não vai realmente... Porque era engraçado, porque... Olha que interessante. Quando o Mesmer... porque ele era médico, chegou uma época na Europa... Na grande maioria dos países, menos na França, que para você magnetizar, você tinha que ser médico. Porque os médicos, o Mesmer queria que os médicos juntassem o magnetismo à medicina. E que o magnetismo fosse parte da medicina.
Mas aí o que aconteceu? O médico vai querer ficar lá se cansando lá 1 hora, olhando, pesquisando, não é muito melhor? Vai lá e compra um remedinho para você? É muito mais simples. O magnetismo deixou de crescer na Europa porque ele ficou muito na mão da ciência, dos médicos. Teve uma época, tem documentos aí em livros, que o magnetizador só podia atender se o médico estivesse do lado. E o médico nunca queria estar do lado. Então foi, por isso que eu falo, existe um trabalho de resgate ao magnetismo, para trazer de volta essa ciência que foi tão usada pelo passado com tanto sucesso. Gente, esses homens curavam aleijados. Se vocês leem os livros, vocês não acreditam. Cegos. Mesma curou uma menina cega de nascença. Se você vê os relatos, epilepsia, grande maioria era curada por eles, pelos magnetizadores do passado. E doença do sistema nervoso, uma maravilha. Aí eu estava lendo, outro dia eu fiquei de boca aberta, eles dizendo que a coisa que ele mais tinha sucesso era com paciente louco. E uma das coisas que a gente mais tem dificuldade em termos de humanidade é na psiquiatria. Verdade? Os médicos frustrados, ninguém consegue ajudar. Aquelas pessoas com problemas, nem com droga, as pessoas com problemas com esquizofrenia, bipolarismo e outros grandes problemas que a gente vê. Os magnetizadores tinham grande sucesso para tratar esse tipo de pessoa. E a gente se perdeu, o estudo se perdeu porque no movimento espírita brasileiro, uma crítica construtiva, no movimento espírita brasileiro, deixaram o aspecto científico e se ligaram apenas à religião. Aí começaram a ver, quando viu os passistas movimentar rápido, não, isso aí não precisa não, isso aí é tudo bobagem, só bota a mão aí. Aí foram se perdendo, foram perdendo conhecimento, e agora a gente está lutando. Olha, eu pego na internet, coleciono, busco, leio livros de 1800, começando em 1826, que foi o mais antigo que eu já li até hoje, 1859, aprendendo com eles. Porque se perdeu. Eles sabem muito mais do que nós hoje, eles sabiam muito mais do que nós sabemos hoje. Então nós estamos buscando resgatar isso. E além do mais, além de tudo, eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 388, que não tem muito a ver, para vocês verem o que é a ciência do magnetismo, tá? Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribui ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Então o Kardec pergunta para os espíritos assim, sabe quando você conhece uma pessoa e de repente você se casa com ela, ou você conhece uma pessoa e do nada vocês se tornam grandes amigos e assim vai? Essa era a pergunta que a gente, na grande maioria, atribui ao acaso. Aí ele responde assim, ó, Kardec, ele falou assim, será efeito de uma certa relação de simpatia? Ele quis dizer, de onde vem essa simpatia? E ele responde assim, ó, entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. Aí ele coloca, o magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Quando a gente acha que magnetismo é só passe, nós estamos perdendo a ciência do magnetismo. A ciência do magnetismo, ela estuda a energia. Que ligação é essa que todos nós, seres pensantes, temos? Como é que de repente você pensa numa amiga, ela te liga?
né? O que acontece nesse momento? Através do quê? Do fluido, através da energia. Aí você vai e encontra uma pessoa, aí você diz assim, meu Deus do céu, meu anjo da guarda não bateu com o dela. O que é isso? O que aconteceu? A sua energia é igual água e óleo, né? A sua energia não bateu com a dela. Isso não quer dizer que a sua é boa, tá? E a dela é ruim, de forma alguma. Não pense isso. Geralmente a gente pensa isso. Fulano tem uma energia ruim. Nunca é com a gente, né? É sempre com o outro, né? Mas acontece que não é. Acontece é o que a energia dele, o fluido vital, a composição da vibração dele, não bate com a sua. Elas têm uma quê? Antipatia. Existe o processo de quê? De antipatia. Só que isso é fluídico. Você não precisa carregar isso o resto da vida, não. Existem técnicas, existem coisas que você pode vencer isso. E daí o que acontece? Quem não estuda o magnetismo não sabe lidar com energia no seu dia a dia. Quem é mãe, por exemplo, ou quem é pai, pega os filhos, vê que um toque de um é diferente do outro. Tem um filho que te toca e você sente, vamos dizer assim, melhor do que o outro. Não é que o outro te toca ruim, não necessariamente, porque tem vezes que o toque de alguém é ruim. Não te faz bem, não é que vai te deixar nascer, mas te causa um certo desconforto. Aí você faz assim, ó, né? Intuitivamente você faz assim. Aí quando você não estuda energia, você tem o perigo de criar seus filhos de forma diferente, ou desenvolver um sentimento de culpa, porque você acha que você dá mais atenção e ama um mais do que o outro, e não é o caso. É a questão energética da coisa. Quantas vezes marido e mulher têm antipatia fluídica um do outro e não sabem? Sai de longe, morre de saudade. Tá perto, briga o tempo inteiro. Mas não aguenta ficar longe. Quer dizer, a pessoa gosta uma da outra, mas não está sabendo lidar com o ser energético que você é e o ser energético que a pessoa é. Gente, isso acontece o dia inteiro, porque troca energética nós trocamos o tempo todo com as pessoas. Você já chegou perto de pessoas que você chegou perto da pessoa, você estava mal, assim, meio que... Aí você conversou com a pessoa e você saiu, nossa, eu tô tão bem. Não acontece isso? Né? Há uma empatia fluídica, uma troca energética tão boa entre vocês, as duas pessoas, que a pessoa sai bem. Mas ao contrário também acontece. Você tá bem, você vai conversar com a pessoa, você sai morrendo. A pessoa sugou a sua energia, houve uma troca energética e que essa troca energética não te fez bem. Mas como você não sabe se defender, como você não estuda o magnetismo, você fica à mercê das energias de todo mundo por aí. Sem saber o que você está lidando. Sem saber como se proteger. Sem saber o que fazer. Há muitos anos atrás, eu tinha um casal na nossa casa espírita, e eles vieram conversar comigo, que ele disse assim para mim, nós estamos com um problema. Toda vez que a gente tem relação sexual, dá uma infecção
na esposa. E os dois tristes, porque se amavam tanto, sabe? Era um carinho tão grande, um que tinha pelo outro, mas era ter relação, passavam de infecção. Aquela cândida, urinária, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu disse para eles assim, olha, eu acho que vocês devem ter uma antipatia fluídica. Ensinei uma técnica para eles. Faça isso nela, faça isso nele, faça isso nela, faça isso nela. Eles fizeram 3 meses, voltaram para dizer para mim que estava grávida, numa felicidade, aquele tudo tinha acabado. Uma coisa tão simples, que é quando você entende o magnetismo, quando você entende que aquela antipatia que você sente por aquela pessoa é energético, aquela que é de graça, não tem aquela que é de graça, a nossa antipatia, a pessoa nunca não fez nada. Aí você perde, às vezes, a oportunidade de criar um grande amigo, uma grande amiga, porque você não conhece o magnetismo. Aí você está julgando aquela pessoa. Indo pior, ainda sai falando mal, não chega perto, não sei o que ela tem. Faz campanha contra, entendeu? A prova da pessoa que nunca te fez nada. Nunca te fez nada. Porque a gente não entende. Uns anos atrás eu estava dando um curso, para vocês verem a coisa séria. Eu estava dando um curso e tinha uma mãe na plateia. E eu estava falando sobre esse negócio da antipatia fluídica. E ela chegou depois e veio conversar comigo e ela chorou, porque tinha um casal, duas menininhas de 3 anos. E ela disse assim para mim, menina, eu tô tão aliviada, porque eu tô vendo psicólogo, tudo com sentimento de culpa, porque eu não consigo me aproximar da minha filha. A outra, eu beijo, abraço. A outra, eu forço. Eu chego perto dela, assim, ó, chega a me arrepiar. Aí eu, como mãe, imagina uma mãe sentir isso pelo filho. Ela julgou o quê? Que não gostava. Mas e ela falou que às vezes a menininha ficava lá quietinha no canto e ela olhando, uma vontade de chegar lá e abraçar, mas não conseguia. O que é isso a não ser energia? Que você pode vencer isso? E se acontecer de você tiver uma antipatia fluídica com o seu patrão? E aí? Como é que você vai lidar com isso? Né? Então, isso aqui, os seres pensantes, há uma ligação. Toda vez que a gente se aproximar de alguém, toda vez que a gente interagir com alguém, toda vez que a gente pensar em alguém, existe uma troca energética. Aí você pensa assim, ó, esse negócio de macumba não funciona. Aí você fala assim, se uma pessoa está ligada em você o tempo todo, te mandando pensamentos de inveja, de ódio, eu não estou na mesma vibração, mas ninguém é perfeito, uma hora você cai. Na hora que você cai, aquela energia daquela pessoa te atinge. Aquele magnetismo. Vanderlei de Oliveira tem um trabalho maravilhoso que ele desenvolveu sobre cordões energéticos. Já ouviram falar? Ele faz um trabalho muito legal da ligação que nós temos com as pessoas que um dia nós tivemos algum convívio afetivo com elas. Então, sabe aquelas pessoas que a gente já teve o marido ou mulher, ou já teve aquela afetividade, aquela amizade, e hoje a gente não tem mais, ficou mágoa, ficou um monte de coisa. Segundo eles, ainda nós estamos conectados com eles. Ainda. E muitos problemas, principalmente dores nas costas, está relacionado aos cordões tóxicos, às relações tóxicas que nós tivemos com as pessoas do passado.
Fica aquela coisa mal resolvida, sabe? Entre duas pessoas. Aquele sentimento de mágoa. Aí você tem que fazer exercício, muitas vezes terapias para você fazer, porque não tem jeito de cortar. O cordão não tem, mas você pode fazer a sua parte. Porque existem também as relações dos cordões luminosos, que são relações bonitas que nós temos com as pessoas. Mas num planeta de provas e expiações, existem as relações dos cordões tóxicos que nós temos com as vezes. E às vezes você fala assim, menino, eu não consigo me livrar de fulano, de ciclano, de beltrano. Isso tudo são técnicas que podem ser feitas e é impressionante isso, gente. É simplesmente impressionante. Eu falo isso com vocês porque Vanderlei é meu terapeuta e eu já fiz técnicas de cordões energéticos relacionadas a meu pai. Nó que alívio, parece que eu tirei 300 quilos das minhas costas. Porque você tem uma relação de um pai, por exemplo, como o meu, alcoólatra, e teve várias coisas, existem muitas mágoas ali. Tanto da minha parte como da parte dele. A minha parte, eu fiz. Então hoje a minha relação, quando eu penso, quando tudo é completamente diferente. Eu estou contando isso aqui para vocês para a gente levar a sério a questão da energia. Para a gente ver como isso é sério. E que muitos males físicos que nós sofremos, muitos problemas que nós temos hoje, está relacionado à nossa conexão com o outro. Tá? Então ele fala, ele mostra exercícios, inclusive olha na internet, tem um que ele fala, cordões energéticos Vanderlei, dá uma olhada lá. Tem alguns exercícios que podem ser feitos, que são mais simples de serem feitos, para a gente, para poder aí fazendo essa limpeza desses cordões. E é um sentimento que nós temos que desenvolver de perdão. Porque a partir do momento que nós realmente perdoamos aquela pessoa, né, e fazemos a limpeza, e temos sentimento de compaixão por ela, aí você, não, já perdoei, não perdoou não, gente. Perdão é algo ainda complicado para a gente. Hoje eles estão sendo desenvolvidas técnicas para a gente aprender a cada dia lidar mais com as questões energéticas da nossa vida, que são complicadas, não são simples. Livro do Vanderlei Oliveira, Fala Preto Velho, já viram? Não sei se tem aí ainda para vender. É um livro onde o Preto Velho te ensina a você fazer uma autoproteção. Mas essa autoproteção você só consegue fazer a partir do momento que você muda. E você cria um escudo ao seu redor a partir do momento que você aprende a primeiramente gostar de você mesmo. Se amar, se valorizar, compreender a importância que você tem no mundo, ter autoestima, gostar de você, aí começa a sua proteção. Aí você gosta do outro. Porque quando a gente não gosta da gente, é complicado até gostar do outro. Aí a gente fica só à mercê do outro, não sabe dizer não, no momento importantíssimo da vida. Nós temos que saber dizer sim, mas nós temos que saber dizer não também. Então, toda essa questão energética, a gente está aprendendo a lidar com elas. Claro que numa palestra de 45 minutos ou 1 hora, a gente não vai conseguir falar tudo sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem livros, existem a internet, existem estudos, existem muitas coisas aí fora, mesmo na internet, que estão começando a abrir os nossos olhos em relação
as questões energéticas da vida. Então aqui fica simplesmente o primeiro beabá para que vocês possam ter mais curiosidade e buscar o assunto, porque além de fascinante, ele é imprescindível em nossas vidas. Nós não precisamos ficar à mercê da energia de ninguém, nem do planeta, nem do lugar que nós estamos, se nós soubermos lidar com a energia. Tá? Obrigado pela atenção de vocês.